como melhorar em matemática no Enem. Como acertar mais de 38 questões, como aumentar os seus acertos em matemática. Nesse vídeo eu vou te passar 2 dicas poderosas que vão te fazer acertar mais de 38 questões na prova. A primeira dica é resolver as questões, as provas da OBMEP. Para quem não conhece, a prova da OBMEP é dividida em níveis. Tem nível 1, nível 2, nível 3. E cada nível tem 2 fases, né? A primeira fase e a segunda fase. A segunda fase é mais difícil que a primeira fase. E cada prova, seja da primeira fase ou da segunda fase, tem cerca de 15 questões e as questões vão aumentando o nível de dificuldade. Por que especificamente a OBMEP? Por que eu estou dizendo para você fazer as provas da OBMEP e não outra prova? Bem, há razões para isso. Eu não estou falando isso porque eu estou sendo patrocinado pela OBMEP ou porque é meu gosto pessoal. Não, a minha recomendação é embasada em argumentos. Bem, a primeira razão é porque a prova da OBMEP não é conteudista, diferente da FUVEST e de outros vestibulares tradicionais. E nós sabemos que o Enem não é conteudista, né? E aí vem a segunda razão. A segunda razão é a prova da OBMEP, ela treina muito o seu raciocínio lógico-matemático. Você consegue resolver muitas questões do Enem e da OBMEP por raciocínio lógico-matemático. É importante que você tenha um raciocínio lógico aguçado. É assim que você melhora em matemática. É assim que você começa a entender a matemática. Entendendo primeiro a sua lógica. Bem, e o terceiro motivo é porque a OBMEP ela segue uma ordem gradativa de dificuldade, como eu falei para vocês. E dessa forma ela se torna uma ferramenta importante para aqueles alunos que são iniciantes, aqueles alunos que não têm base, porque esses alunos precisam fazer primeiro as questões fáceis e ir aumentando aos poucos a dificuldade das questões. E eles podem fazer isso pelas provas da OBMEP e aprender matemática assim. Além disso, tem as resoluções comentadas dos professores que a equipe da OBMEP contratou, que são resoluções muito boas, tanto em PDF quanto em vídeo. Não se aprende matemática assistindo 400 horas de aulas no YouTube ou de algum curso de matemática que você assinou, ou lendo vários livros de 200 páginas. Não. O melhor método para você crescer em matemática é resolver questões seguindo uma ordem gradativa de dificuldade. Ah, mas e se eu não souber resolver a questão? Eu sou muito ruim em matemática, estou voltando a estudar agora, ou saí do ensino médio sem base nenhuma. Enfim, independentemente de qual for seu caso, se você não conseguir resolver a questão, a equipe da OBMEP preparou uma resolução comentada, muito didática, para você aprender a resolvê-la por meio da resolução, vendo a resolução. A resolução pode ser em PDF, algumas provas só tem resolução em PDF, outras têm resoluções em vídeos. Os vídeos são muito bons, os professores são muito didáticos e vale muito a pena você levar em consideração essa minha dica de estudar para o Enem pelas provas da OBMEP. Faça todas as provas de todos os anos, todos os níveis, principalmente se você for iniciante. Se você tiver uma base boa, claro, você pode priorizar os níveis mais difíceis, né? O nível 2, 3 e as fases mais difíceis, no caso, as segundas fases. Mas atenção, se você é mesmo iniciante em matemática, eu recomendo que você faça primeiro, num primeiro momento, as provas de primeiro e segundo nível, de 2005 em diante, né? Eu acho que começa as provas da OBMEP lá em 2005.
Aí você faz primeiro e segundo nível de 2005, depois primeiro e segundo nível de 2006, depois primeiro e segundo nível de 2007, por aí vai, né? Até 2023 faz todas de primeiro e segundo nível. Aí depois você vai voltar para 2005 para fazer agora as provas de terceiro nível. Agora que você ganhou uma base boa, já fez todas as provas de primeiro e segundo nível da UBMAP, você volta para 2005 para fazer as provas de terceiro nível. E faz terceiro nível 2005, terceiro nível 2006, terceiro nível 2007. Até o fim, né? Até a de terceiro nível de 2023. Essa é uma estratégia boa porque segue uma ordem gradativa de dificuldade. Olha, mas se as de segundo nível já estão muito difíceis para você, eu recomendo que você faça no primeiro momento só as provas de primeiro nível, tá? Faça a de primeiro nível para 2005, né, para 2006, etc. Aí depois você volta e faz as de segundo nível, todas de segundo nível. Aí depois você volta de novo lá para o começo, né, lá para a prova de 2005 e faz as de terceiro nível, né, 2005, depois terceiro nível 2006, até o final. Acho que ficou claro. Assim você respeita a ordem gradativa de dificuldade que é tão importante para aprender matemática. Agora vamos para a segunda dica. A segunda dica é: faça as provas do Enem. Todas as provas do Enem. E uma ótima forma de fazer todas as provas do Enem é baixando a apostila do professor Caju. O professor Caju, meu amigo aqui do YouTube, né, meu colega de trabalho, e professor Caju, meu colega de trabalho aqui do YouTube, professor de matemática, muito bom, e ele fez uma apostila na qual ele compilou todas as questões do Enem, de 2009 para cá. Seja a primeira aplicação, segunda aplicação, terceira aplicação, PPL, enfim, todas as questões estão lá nessa apostila. E o bom dessa apostila é que depois de cada questão, né, tem um link ou um QR Code que vai te levar diretamente para a resolução dele no YouTube, caso você queira ver a resolução, caso você não tenha conseguido fazer a questão. E as resoluções dele são as melhores que você vai encontrar aqui no YouTube, são de muita qualidade, muito didáticas. Então vale muito a pena vocês baixarem essa apostila do professor Caju. Seguindo essas duas dicas, isto é, fazendo as provas da UBMAP e corrigindo as questões pelas resoluções comentadas, e fazendo as provas do Enem, corrigindo as questões pelas resoluções comentadas, nossa, você vai aprender toda a matemática que você precisa para fazer a prova do Enem. Depois disso, você vai ter resolvido, sei lá, umas 4.000 questões, são muitas questões de matemática. E lá na prova você só vai fazer 45. É impossível você fazer 4.000 questões. 4.000 questões de matemática, ter corrigido tudo, entendido a resolução, chegar na prova para fazer 45 e não acertar pelo menos 38, pô. No seu dia a dia de estudos, você pode intercalar as questões da UBMAP com as questões do Enem. Por exemplo, você faz 10 da UBMAP e 10 do Enem por dia. Um exemplo. Ou 20 da UBMAP e 20 do Enem. As questões mais difíceis, você vai errar no começo, né? Se cair logaritmo, análise combinatória, probabilidade, alguma coisa assim nesse sentido, pode ser mais difícil para você até de entender a própria resolução da questão. Mas você tem que entender que o aprendizado acontece a longo prazo. Pode ser que nesse primeiro momento você não entenda a questão mesmo, mas eu vou te ensinar a fazer um caderno de lacunas, né? Você vai tirar uma foto da questão, mandar no grupo do WhatsApp que esteja só você, tá? Coloca um identificador, questão, logaritmo Enem 2009, sei lá. Coloca um identificador para você identificar a questão e
tira uma foto da resolução também e manda lá nesse grupo, né? Matemática Lacunas. Você pode fazer um áudio também para você, como se fosse um podcast para você mesmo. Você fala, eu errei nisso, eu não sabia resolver essa questão de log, porque eu não sabia a propriedade tal e tal, mas é assim que se resolve, não sei o que. Então, pronto, ali você já vai ter um caderno, né? Um caderno de erros muito fácil de fazer, né? No seu WhatsApp mesmo. Porque qual é o trabalho que você vai ter? De tirar uma foto, pô. Você pega aí seu celular, tira uma foto da questão e manda lá no grupo. E aí você vai revisar essas questões, sei lá, não tô sem fazer nada. Vou aqui revisar meu caderno de lacunas, sabe? Você tá lá na academia, você pode resolver, tá lá numa consulta médica, sentado esperando, pode resolver mentalmente as questões. Em casa, sem fazer nada, vai resolver, entendeu? No final do ano você vai ter tanta questão, assim. Imagina aí, você vai ter uns simulados só para você, das questões que você precisa saber. Daquelas questões que você realmente precisa revisar porque você errou. E a tendência é que você se esqueça delas. A tendência é que você se esqueça delas ao longo do ano, né? Mesmo que você tenha corrigido a questão em fevereiro, lá para setembro pode ser que você não lembre da questão, como é que resolver. Se cair de novo, você erra. Então, por isso que eu considero o caderno de lacunas uma ferramenta muito importante. Depois eu vou fazer um vídeo mais completo para mostrar na prática como você pode montar um caderno de lacunas, tá? E a longo prazo você vai aprender a questão sim. E eu não sou contra a videoaula, tá? Eu acho que a videoaula é uma ferramenta muito boa, mas que deve ser usada de forma estratégica. Você deve usar a videoaula depois da questão. Se você precisar, primeiro você faz a questão, não conseguiu resolver. Digamos que você não tenha conseguido. Aí você depois vai lá na resolução comentada pelo professor. Também achou difícil a resolução comentada, mesmo que o professor seja um cara muito didático, você não entendeu. Porque às vezes você precisa de um assunto, um pressuposto para entender a questão. Um assunto pressuposto, pré-sabido. Por exemplo, digamos que a questão seja de logaritmo. O professor resolveu lá a questão de logaritmo, pressupondo que você saiba potenciação, porque potenciação é um pressuposto para que você entenda logaritmo. Se você não souber potenciação, você não vai entender a resolução de logaritmo direito, entende? Então, eu recomendo que depois da videoaula, ou durante a videoaula mesmo, você dê uma pesquisada em potenciação no Google, ou vá para uma videoaula no YouTube de potenciação, coloque potenciação matemática, para que você revise as propriedades, os conceitos, e dessa forma a questão vai ficar mais clara para você. E da próxima vez que cair uma questão envolvendo potenciação, a potenciação em si, né, tende a não ser um problema para você. A não ser que você não esteja mais lembrado, se esqueça de potenciação, aí vai ter que revisar de novo. E atenção, você não precisa assistir a videoaula toda, ler o livro todo. Você pode ir de forma bem focada para a videoaula, sabe? É isso aqui que eu não sei, é uma propriedade específica da potenciação, por exemplo, que eu não sei. Você vai na videoaula direto naquela parte em que o professor fala dessa propriedade, entende? Vai de forma focada naquilo que você precisa. Está vendo como o estudo é bem mais priorizado dessa forma? Esse é o primeiro vídeo de uma sequência de 5 vídeos, né? Ainda vou fazer para Ciências da Natureza, Linguagens Humanas e Redação.